Alex, você tá nervoso, Alex? É normal a gente ficar nervoso? Sim, sim. É, quando a gente não participa, principalmente de um primeiro evento, né? Hum. E a gente não, como a gente estava falando inicialmente, o friozinho na barriga, a gente, né, deixa de ser humano para ser algo mais robótico, né? Então, é muito natural o nervosismo. Agora, claro, dentro daquilo que não vem atrapalhar. Então, o nervosismo é natural e é importante, né, também. O Paulinho teve aqui, ele falou que realmente é importante essa parte do nervosismo, até porque também aprende com ele, né? Sim, sim, Que tipo, você evita ou você vai, né? sim, Com medo. sim. Ah, a gente tem as duas possibilidades, ou aprende, né, ou se bloqueia diante do nervosismo, né? Naturalmente, assim, o que a gente vê muito hoje é um bloqueio, né? Então, principalmente o medo, porque o nervosismo é um medo do que vai acontecer, medo se vai dar certo, medo, né, do que as pessoas vão achar, enfim. E aí traz um nervosismo diante disso. Mas a gente pode ou se bloquear, né? Ou seja, se eu imagino que vai ser, né, como vai ser, e eu, poxa, será que a galera vai gostar? Será que eu vou me sair bem? Né? Isso pode me bloquear. E aí pode me atrapalhar no desenvolver. Ou eu posso utilizar disso, não. Eu estou nervoso, né, por exemplo, mas o nervosismo não tira a minha condição, não tira a minha capacidade, não tira a minha proposta em poder oferecer o melhor de mim. Entende? Então a gente tem essas duas vias, ou se bloqueia, né, ou avança. Porque, na verdade, como se diz, o sucesso, né, é um passo além do medo, né? Então, quando a gente tem medo, quando a gente desiste, a gente fracassa. Mas quando a gente enfrenta o medo, a gente tem o sucesso. É Pô, essa muito bom. passagem é muito boa, É, velho. massa demais. Porque, assim, eu sempre tive um problema muito grande com o nervosismo. Na escola mesmo, não sei se você já passou por isso, tipo, na hora de apresentar o primeiro trabalho e tal, aquela coisa toda. Papelzinho dentro do bolso, né? Papel dentro do bolso. E assim, o tremer, eu pegar o papel, tipo, decorar assim a coisa, depois esquecer e pegar o papel, começar a tremer. Na hora de ler, começar a gaguejar, não sair nada tal. Nada de Então, olhar para frente, né? Sempre para isso, era só de baixo. cabeça para baixo. Aí o que precisa ver é o medo do quê, né? Principalmente quando você traz essa questão Sim. escolar, né? A gente tem muito medo, é muito natural o medo do como as pessoas vão nos ver, né? É muito medo da avaliação, ou seja, o medo de passar vergonha, né? Ou seja, se eu falo e falo errado ou eu gaguejo, como é que os meus colegas, né, em sala, por exemplo, vão olhar para isso? Então pode tirar sarro de mim depois. Então Isso. o medo está muito ligado à imagem, né? Como é que eu penso que o outro vai me perceber? E às vezes nem depois, às vezes até no momento mesmo, Sim, né? sim, Eu sim, lembro que sim, o meu medo era esse, de tipo, sim. na hora que eu estivesse lá apresentando e por algum minuto eu falar algo errado, eles rirem na hora, sabe? Ficar com uma brincadeirinha. Então o meu medo era esse, no momento, não era nem depois. Depois que passou, pra mim já foi. Sim, sim. Eu tinha muita dificuldade, né? Assim, eu estava conversando com o Danilo. Quando eu era adolescente, eu era responsável por um grupo de jovens da igreja, né? E assim, quando tinha encontros, eu sempre tentava falar, tipo, escola, na apresentação, eu tinha muita dificuldade na minha expressão, né? Então Sim. tinha muito esse movimento que você trouxe. Era no papelzinho, olhando para o papel, tremendo, suando, né? Às vezes o suor desmanchava o papel, né? E interessante que eu sempre, desde dos meus 15, 16 anos, eu sempre quis, como proposta para mim, ser professor, né, ser palestrante. E eu tinha aquela dificuldade de me expressar, né, de olhar para o público, olhar para as pessoas. E eu pensava, poxa, se eu continuar com esse medo, eu nunca vou alcançar o que eu almejo ser, né? E aí eu comecei a me desafiar. E aí eu fui tentando encontrar estratégias, né, para me comunicar. Então, assim, Quais foram elas, assim, que eu você. lembro que a primeira, eu fui no auditório do Educandário, teve uma reunião da igreja, e aí me chamaram, fiz uma viagem, né? E aí, quando eu retornei, me chamaram para dar, né, a minha experiência, como é que foi a viagem e tal. E aí, quando eu cheguei na frente, que eu olhei assim, aquele auditório cheio, né? Eu falei, caramba. E aí comecei a tentar puxar as palavras, mas né, o nervosismo estava tão grande que não veio. Aí na hora eu falei, quer saber de uma? Vou focar no fundo da sala. Aí olhei na porta da entrada do auditório, né, para quem conhece o Uhum. educandário, fixei meu olhar na porta e era tava falando como se estivesse falando para a porta. E esqueci das pessoas. E aí eu comecei a falar, né? Claro, com nervosismo, mas eu comecei a falar de forma mais natural. E aí eu comecei a criar essas estratégias nas apresentações das escolas, né? Quando ia apresentar o trabalho.
olhava para o fundo da sala. Aí, vez ou outra, eu começava a olhar para alguém que eu tinha mais afinidade, né? Tinha um amigo assim, eu começava a falar e olhava para o meu amigo, que era uma forma de me sentir confiante. E aí eu fui praticando, né? Fui praticando. Hoje, né? Sou professor Da e aula. palestrante também. Estou nesse caminho aí, ainda mesmo assim, sentindo nervosismo, né? Cada turma, cada palestra, é natural esse nervosismo, esse friozinho na barriga, na verdade.